abrir mão do ensino da palavra. Perceba, essa é uma igreja que está lá no primeiro século da era cristã, é uma igreja que está no seu nascituro, é uma igreja que está crescendo, está nascendo e está crescendo. Mas qual é a primeira regra que não pode ser colocada de lado? O ensino da palavra. Então, uma igreja que, como eu falei há pouco, que não tem Instagram, não tem Facebook, não tem canal do YouTube, não tem programa de rádio, não tem televisão, nada disso. Ninguém nem sonha, ninguém nem sabe o que é. Mas o que é que faz essa igreja crescer? O ensino. Se não houver o ensino da palavra, isso aqui, irmãos, é tão abrangente. Esse ensino não pode ser só aquilo que você vai aprender, mas aquilo que você vai repassar para os seus filhos, para as pessoas que você vai ser o instrumento de Deus para abençoar a vida dela. Você tem que dizer, olha, você tem um tempo para a gente compartilhar da palavra. Deus tem colocado isso no meu coração, esse mesmo desejo que Ele colocou no coração de Marcelo. Esses dias um grupo de irmãs entraram em contato comigo, irmão Ibe, o senhor pode vir nos ajudar? E eu fui. Quando cheguei ali tinha 5, 6 irmãs com as Bíblias abertas, eu levei Ruth e passamos ali uma noite, uma noite quase inteira estudando a palavra de Deus. Por quê? Irmãos, nós estamos vivendo um dos momentos mais cruciais da história da igreja. Eu costumo dizer sempre que esse momento que nós estamos vivendo é um dos mais difíceis para a igreja se ela não tiver o interesse pelo conhecimento. Sabe por quê? Há 20, 30 anos atrás, eu nasci no Evangelho, sou neto de crente, filho de crente. A gente não tinha o bombardeio que nós tínhamos através da internet. Hoje todo mundo se considera um mestre na palavra. Basta ele abrir um canal no YouTube e começar a falar de Bíblia. Daqui a pouco já tem um monte de gente seguindo ele, dizendo, ó, o que ele fala tem sentido. Isso é tão sério que Ruth sabe. Uma família nos procurou há um tempo atrás, e eu ainda estava à frente da igreja. Uma família com mais de 20 anos, em uma das maiores igrejas aqui do estado. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei assustado com aquilo que eu ouvi. Porque aquela família me procurou dizendo o seguinte, o irmão Ibe, a gente ouviu um pregador aí, e ele disse que participar da Santa Ceia é uma blasfêmia. Eu disse, como é a história? De onde é que ele foi arrumar isso? Aí disseram, não, ele tem um canal no YouTube, o senhor já viu? E curiosamente, eu já tinha visto há um tempo atrás. E quando ele começou esse canal, tinha 100 inscritos, depois foi para 200 inscritos. Hoje, ele tem na faixa de uns 50, 60 mil inscritos no canal. E o que é que acontece? Esse camarada anda disseminando esse tipo de coisa. E aí eu fui sentar com aquela família, fui explicar. Mas sabe o que aconteceu? Uma parte de pessoas daquela família disse, não, ele tem razão. Por quê? Deixaram de ouvir a palavra, deixaram de meditar na palavra, deixaram de fazer aquilo que a igreja de Bereia fez. Paulo vai chamar os bereanos de mais nobres do que o povo de Tessalônica. Por quê? Porque eram ricos, tinham uma posição social privilegiada na sociedade de Bereia? Não, é porque eles consultavam a Bíblia enquanto Paulo e Silas pregavam na sinagoga. Então você nunca pode balançar a cabeça feito um lagartixa dizendo é verdade, o que o irmão Ibe está dizendo ali é verdade. Não, vá para a palavra, pergunte. Inclusive aqui a gente vai ter essa sessão, esse momento de perguntas, de tirar dúvidas, de você dizer, olha, eu quero saber isso aqui, eu fiquei com uma dúvida nisso. Por quê? Nós temos que perguntar, indagar, pesquisar, para não sermos enganados. Então, essa igreja, ela nasce olhando sempre para os fundamentos que Jesus estabeleceu. Ensino da palavra. Qual foi o segundo ponto ali, meu querido? Fala aí. A comunhão. Koinonia, que é uma expressão que vem ali do grego. Koinonia, comunhão. O que é comunhão? É isso aqui que a gente está tendo. É a gente se preocupar um com o outro, é a gente sentir a dor um do outro. Isso é igreja. Então você tem que aprender nessa escola de pregadores e evangelistas que não basta só pregar o evangelho. Você tem que viver essa realidade com a igreja.
É você falar de amor, mas dizer, eu quero compartilhar isso com a igreja. Eu vinha para cá hoje com Ruth, e na nossa denominação faleceu um pastor. Ele era da Receita Federal, um homem, né, muito bem resolvido financeiramente. E quando me falaram dele pela primeira vez, disseram, a primeira coisa que me falaram foi: Ibe, ele é um sujeito muito bem no aspecto financeiro, uma pessoa muito bem estabelecida. Isso foi o que me disseram. E eu estive visitando a igreja onde ele era pastor, e ele descobriu que estava com câncer. E quando foi essa semana, a igreja inteira orava por ele, eu também pedi oração por ele, mas ele partiu para a eternidade na sexta-feira. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o impacto que aquele homem teve na vida das pessoas. Veja, me falaram só de um aspecto dele, mas quando ele morreu, muita coisa dele veio à tona. E aí eu não olhei, mas Ruth foi no Instagram da igreja, e o que se escuta dele é o seguinte: esse homem foi um instrumento de Deus na minha vida. Esse homem, no momento mais difícil da minha vida, me deu a mão. Esse homem, no momento mais difícil do meu casamento, ele esteve lá, ao lado do meu marido, ele esteve lá me aconselhando, ele esteve ao lado da minha esposa, dando uma palavra com a esposa dele para a nossa família. No momento mais difícil da igreja, ele esteve presente. E são diversas e diversas histórias de gente que nem da denominação mas que foram alcançados pela graça de Deus através da vida daquele homem. O que é que nós temos que entender? Você aqui vai ser formado um evangelista, um pregador através da palavra de Deus, mas você tem que entender que tudo que você vai ouvir não vai fazer sentido algum se você não colocar em prática. É ouvir a palavra, entrar pelo ouvido, descer para o coração e você aplicar isso no seu dia a dia. É sentir a dor do outro. Eu sempre digo a Ruth, eu acho incrível quando eu vejo Jesus chorando. No ministério dele, por 3 vezes Jesus chorou. E eu digo sempre a Ruth, por que é que Jesus chora? Você já parou para pensar? Porque Jesus chega na casa de Lázaro, e a Bíblia fala que quando ele vê o desespero das irmãs, ele chora. Como é que eu vou chorar se eu estou chegando com a solução? Como é que eu chego na casa de alguém, vejo alguém ali num caixão, e entro em pânico, me desespero, se eu tenho uma solução? A Bíblia fala que Jesus chora em ver o desespero daquelas mulheres. Mas por quê? Jesus está sentindo na pele a dor de Marta e a dor de Maria. Você tem que entender que um pregador, um evangelista, aquele que vai ser um líder, aquele que vai pregar o evangelho, ele tem que entrar na pele do outro e sentir a dor. Por quê? Aqui foi dito pelo pastor Marcelo, Deus vai levantar lideranças daqui, eu não tenho a menor dúvida disso. Amanhã eu vou ouvir da boca dele, Ibe, uma pessoa da escola de pregadores e evangelistas, hoje está liderando, está à frente de uma obra, eu tenho certeza disso. Eu creio até o tutano, como diz um amigo meu, que daqui vai sair gente assim, que Deus vai levantar. Esse projeto nasceu no céu e depois foi para o coração do homem de Deus. Mas é do Senhor esse projeto aqui. Então, o que é que você tem que entender? A partir disso aqui, eu tenho que viver isso, aplicar isso na minha vida e entender uma coisa: eu tenho que voltar à palavra, aplicar o que está na palavra, aquilo que eu coloquei ali, ó, raízes, base e fundamentos. O terceiro ponto, qual foi aí? Atos 2:42, ensino da palavra, comunhão. O terceiro qual foi? Partir do pão. O texto é claro, partir do pão fala justamente da extensão da comunhão. Quando a gente fala de comunhão, comunhão pode ser isso aqui que a gente está vivendo na igreja, mas o partir do pão e o maior significado da ceia era o partir do pão, era a comunhão. O partir do pão já é um sentido mais amplo, mais abrangente. Não é só eu sentir a dor, é eu dizer assim, olha, eu quero carregar com você também. Onde é que está doendo? Onde é que está o peso? Eu quero carregar com você também. Eu quero ser uma bênção também na sua vida. Eu quero poder contribuir com você. Então veja, ensino dos apóstolos, comunhão e partir do pão. Nós temos que entender que um evangelho completo é um evangelho onde eu me preocupo com o outro
em todos os aspectos. Como é que ele está? Nós ouvimos muita, me perdoe a expressão, mas eu tenho que dizer aqui, baboseira no meio evangélico. Você quer ver uma? Ah, irmão, ele está passando essa situação, mas é Deus provando a fé dele. E eu não vou tirar ele da prova, não. Como assim? E você tem capacidade de tirar ninguém da prova? Quem disse isso? Mas nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, nós podemos dizer, olha, eu posso te ajudar com isso aqui, eu posso ser uma bênção para você. Não posso fazer tudo, mas eu posso contribuir para ajudar você em alguma coisa. Então a igreja, irmãos, ela tinha esse aspecto aqui, que nós, se quisermos crescer, se quisermos ser pregadores e evangelistas, não adianta olhar para as técnicas, com todo respeito. Marcelo, eu acredito que é até coach também, e eu não tenho nada contra os coaches, pelo contrário, é uma baita de uma profissão. Mas dentro da fé não existe lugar para coach, não. O que existe dentro da fé cristã, o coach, ele é muito bem usado lá fora. Dentro da igreja isso não funciona. Dentro da igreja é você olhar para a igreja primitiva, olhar para essas bases, para esses fundamentos e dizer, é isso que eu quero aplicar e viver na minha vida. Qual é o outro ponto aí que ele fala? Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão. Qual foi o outro ponto? Orações. Porque preste atenção aqui numa coisa. Obrigado, querido. Preste atenção numa coisa. Marcelo falou aqui um dos maiores segredos, se não o maior deles, que Spurgeon tinha: a oração. Porque não adianta nada você vir aqui e dizer, rapaz, eu tenho um desejo tão grande, como eu vejo a irmã Micheline pregando ali na frente, quando eu vejo o pastor Marcelo, é um sonho, um desejo que eu tenho. Ah, como eu gostaria de ir ali na frente, ter tanta desenvoltura. Tudo isso você vai ter. Se é um desejo do teu coração, Deus vai te dar. Pode ficar certo. Deus vai te dar essas ferramentas, porque Ele está olhando o que você tem como propósito no seu coração. Agora, nada disso funciona perfeitamente se você não tiver a oração como um sustentáculo, como uma peça fundamental. Eu costumo dizer que o lugar que eu mais tenho temor, sabe qual é? Esse lugar que eu estou aqui. O lugar que eu tenho mais temor é quando eu estou no microfone da rádio pregando a palavra. Eu sempre que eu chego na rádio, todo dia eu faço minha oração antes de entrar no ar. Senhor, ilumina minha mente. Senhor, me dá a palavra. Senhor, eu preparei aqui um sermão. Mas, Senhor, nada disso vai causar impacto nas pessoas se o Senhor não tiver aqui, se isso aqui não tiver vida. E eu não quero ser apenas um conhecedor da palavra. Não. Eu quero que o Senhor do outro lado faça algo extraordinário. E, irmãos, eu tenho vivido isso na minha vida. Você quer? Eu vou abrir o coração aqui com vocês. A gente aqui já está em família e eu vou aqui abrir o coração. E está ali minha mulher que não me deixa mentir. Eu nunca me dediquei tanto à oração como eu tenho me dedicado nesse tempo. Nunca. E olha que eu tenho muito tempo de evangelho. Mas a cada dia que passa, Deus tem colocado no meu coração o amor como eu nunca tive pela oração. Sabe por quê? Se a gente pregar e não orar, não adianta de nada. É uma cabeça cheia de conhecimento, cheia de teologia, cheia de tanta coisa, é um sermão tão bem estruturado, mas você não vai ter a ação do Espírito. É de Spurgeon, um dos maiores sermões conhecidos no mundo, onde diz a história que enquanto Spurgeon pregava, as pessoas se agarravam nas colunas da igreja, dizendo, rapaz, o inferno vai se abrir e vai levar a gente. Enquanto Spurgeon pregava, as pessoas ficavam atemorizadas, pecadores nas mãos de um Deus irado. Talvez o sermão mais conhecido de Spurgeon no mundo, porque a história conta que enquanto ele pregava na Catedral Metropolitana, as pessoas se agarravam às colunas, pessoas choravam, dizendo, o inferno vai se abrir, a gente vai tudinho para lá, enquanto ele estava no púlpito da igreja pregando. E isso só acontecia porque Spurgeon era um homem de oração. Lutero passava 4, 5 horas orando. A história diz que Lutero acordava todo dia pela manhã, orava 2 horas ininterruptas, antes de começar o dia,
Martinho Lutero se levantava e passava 2 horas orando. Mas era só Lutero? Não. John Hus fazia a mesma coisa. George Whitefield fazia a mesma coisa. E Jonathan Edwards fazia a mesma coisa. Porque se você não tiver dedicação pela oração, quando terminar o culto, sabe o que é que as pessoas vão dizer? Rapaz, que sermão maravilhoso. Rapaz, que palavra linda. Aí você pergunta, mas mudou o que na sua vida? Nada. Ela só se emocionou, achou bonito. Eu digo sempre na rádio uma coisa. Uma das coisas mais lindas que Deus tem feito na minha vida, sabe o que é? É praticamente todo dia escutar testemunhos de pessoas que estão amando a palavra e estão sendo transformadas por ela. Já desse, uma família espírita mandou um texto assim lá para o WhatsApp da rádio. Olha, pregador, nós somos espíritas kardecistas, mas a gente aqui está parando em casa para ouvir a palavra e algo está acontecendo na nossa família. Isso para mim, irmãos, é algo magnífico, porque eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu não quero ser mais um, porque está assim, ó, de gente pregando por aí. Se o pastor Marcelo abrisse aqui para chamar gente para pregar, fazia fila de pregador aí na porta. Mas não adianta a gente ter tanto conhecimento e tanta gente para pregar, se você não tiver pessoas comprometidas com a oração. Então esse é o segundo ponto, voltar ao início de tudo, voltar às nossas raízes. Abra aí Apocalipse capítulo 2, versículos 2 ao 4, quem achar leia. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 ao 4. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 4. Quem achar aí, leia. Pronto. Então veja, se tem uma coisa que Deus nunca vai abrir mão na nossa vida, são os detalhes. Veja, o Senhor está dizendo aqui para Éfeso, uma igreja completamente preparada teologicamente. Eu acho esse texto magnífico, porque o Senhor vai dizer assim: tu colocastes à prova aqueles que diziam ser apóstolos e o achastes mentirosos. Ora, como é que eu coloco alguém à prova se não for através da palavra? Era um povo que conhecia a palavra, mas o Senhor disse a eles: eu reconheço o trabalho de vocês, a paciência de vocês, eu reconheço a perseverança, só que vocês se esqueceram do primeiro amor. Lembre-se, um ministério só é completo quando você dá atenção a todos os detalhes do seu ministério. Não saia daqui dizendo: eu quero ser só um pregador, eu quero ser só um evangelista. Não, você tem que ser uma pessoa que vai aconselhar. Como eu falei há pouco, você tem que ser uma pessoa que vai orar por aquela pessoa. Você vai ter que ser uma pessoa que vai sentir a dor dela. Você vai ter que ser uma pessoa que vai aprender a amá-la. Esses dias eu tive uma experiência com Ruth, com uma família. Eu estou até fazendo um curso sobre esse assunto, que é um assunto devastador. E essa família nos chamou lá, e eu fui. Quando chegou lá, sabe qual foi o assunto? Naquela casa, a esposa disse: olha, irmão Ibe, na frente do esposo, meu marido está viciado em pornografia. E eu disse a ele que eu chamei o senhor aqui, irmã Ruth, porque a gente vai ter que tomar uma atitude. Veja, diante daquilo tudo ali, a gente estava diante de um caso terrível, porque aquela mulher está sofrendo muito com aquela situação. E eu tive que olhar para ele, saber que aquilo é um vício que está deteriorando a vida espiritual dele. Ele está numa fase muito difícil da sua fé. Mas eu ali não cheguei agora para dizer: rapaz, toma vergonha na cara. Tem vergonha? Como é que um homem desse tamanho, ele é um camarada alto? Não, porque diante daquela situação, eu estava vendo uma pessoa que está amarrada pelo diabo, precisando
de uma atenção, de uma palavra, de ajuda. Porque imagina, não é qualquer pessoa que teria a coragem que eles tiveram de dizer assim, ó, vem aqui em casa, e quando chegar lá, abrir a cortina, descortinar a sua intimidade. E ali eu tive que orar ao Senhor, dar uma palavra para ele, Ruth deu uma palavra para a esposa, e nós estamos acompanhando aquele casal. Sabe por quê? Porque eles não estão tendo o suporte que eles necessitam. Fazem parte de uma grande igreja, mas disseram, a gente não tem como procurar ninguém. A gente não sabe o que fazer na nossa igreja. Então veja, você tem que estar pronto e entender que um pregador e um evangelista tem que estar preparado para ouvir, aconselhar, se colocar no lugar do outro. Meu Deus, ele chegou nessa situação, um erro que ele cometeu, e eu tenho que procurar ajudá-lo de alguma forma, acompanhá-lo. Ruth está sempre em contato com a esposa, e ela chora, e Ruth, calma, tenha calma, eu peguei ele, já botei perto de mim, vamos para a igreja. Toda vez que eu vou sair, fulano, tu pode ir, vamos comigo. Por quê? Eu tenho que estar trazendo ele para estar ouvindo a palavra, ajudando de alguma forma, porque eu sei que o chamado que Deus tem na minha vida, na vida do pastor Marcelo, da irmã Micheline, na sua vida, não vai ser só para pregar, não vai ser só para ser um evangelista. Hoje o que a gente vê por aí, irmãos, é muita gente entregando literatura. O que é que tem de errado? Nada. Hoje o que é que a gente vê? Muita gente pregando o evangelho. O que é que tem de errado? Nada. Está certíssimo. Mas as pessoas precisam muito mais do que isso. As pessoas estão precisando de pessoas para serem ouvidas, acompanhadas. As pessoas estão precisando de gente para que possa dar um ombro amigo, dar um abraço e dizer, olha, conta comigo, estou aqui para te ajudar. Então, a Bíblia fala que Deus olha, Jesus olha para essa igreja e diz, olha, vocês têm perseverança, vocês têm o conhecimento, colocaram à prova aqueles que diziam ser e nunca foram, mas vocês não têm amor, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Então aqui na escola de pregadores e evangelistas, você tem que entender uma coisa, nada tem que ser deixado de lado, nada. Você tem que sair daqui hoje dizendo, eu tenho que ter o conhecimento da palavra, mas eu tenho que também ter ouvidos para ouvir aquele que vai chegar chorando, angustiado, aperreado, preocupado, né? Então isso é muito importante. Terceiro lugar, nunca foi tão desafiador. Eu vou colocar aqui para você, coloque aí, nunca foi tão desafiador pregar o evangelho nos dias de hoje. Nunca foi tão desafiador pregar o evangelho nos dias de hoje. E eu vou dar o motivo para você. Primeiro, dentro da Bíblia. Abra comigo aí a sua Bíblia. Vamos ler aí na palavra de Deus algo muito importante. Mateus capítulo 10 e o versículo 22. Quem achar pode ler. Mateus capítulo 10 e o versículo 22. Abra aí comigo. Pronto. Então veja, a palavra do Senhor já deixa muito claro. Jesus aqui vai dizer que nós seremos odiados de todas as nações. Em algumas traduções diz, vocês serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então, em terceiro lugar, você tem que entender que você vai ser um pregador, um evangelista numa época mais desafiadora da pregação do evangelho, que é essa época. Em toda a história da Bíblia, em toda a história da igreja, houve momentos em que a igreja passou por bons momentos, mas houve momentos que a igreja foi duramente perseguida, e nós estamos chegando nesse estágio. Ontem, aliás hoje pela madrugada, eu estava lendo a história de um garoto no Canadá. Perceba, o Canadá é uma das maiores democracias do mundo, né? Que hoje a gente fala tanto de democracia, mas está muito longe da gente viver isso ainda. Mas veja, agora pela madrugada eu estava lendo uma notícia de um jovem, um garoto no Canadá,
que foi retirado da sala de aula direto para a cadeia. Aí eu fui ler a história porque estava num site cristão. Aí quando eu li essa história, qual foi o erro desse garoto? Na sala de aula, ele se negou a chamar um homem, um menino, da idade dele, pelo nome de menina. O professor disse, não é ele, é ela. Mas ele disse, não, ele é um menino. Ele pode estar vestindo saia, é uma opção dele. Mas eu não reconheço ele como uma menina, ele é um homem. Mas o que é que acontece? O professor chamou a direção chamou a polícia e aquele garoto foi preso. Eu li isso agora pela madrugada. É um caso que está tendo muita repercussão no Canadá. E o que é que está acontecendo hoje no mundo? Eu não sei se aqui alguém leu, eu acho que até não sei se eu mandei isso para o pastor Marcelo, mas uma jovem foi presa na Inglaterra, sabe por quê? Ela parou em frente a uma clínica de aborto. Eu coloquei isso no meu Instagram, e um cidadão entrou lá, me deixou até triste, que era um pastor, disse, rapaz, deixa da tua besteira, tu está espalhando fake news, né? O camarada pastor não se dá nem o trabalho de ler para primeiro vir criticar. E eu coloquei isso no meu Instagram. Aquela jovem chegou em frente a uma clínica de aborto em Londres, levantou a mão e começou a orar em silêncio. Ela não abriu a boca, Senhor, expulsa esse demônio, Senhor, esse povo está matando criança, não. Ela fechou o olho, levantou a mãozinha assim e começou a orar em silêncio. Só bastou isso. Para 5 minutos, a Scotland e a polícia inglesa chegaram na frente dela e diziam, a senhora está fazendo o que aqui? Ela disse, não, eu estou orando em silêncio, está presa. Aí você diz, Londres é o quê? A Coreia do Norte? Não. É um país que se diz democrático. Londres é o quê? A China? Um país comunista? Não. Um país que se diz democrático. Mas a mulher foi presa porque alguém lá da clínica de aborto viu ela orando, não sabia nem o motivo da oração, ligou para a polícia e aquela mulher foi presa. Olha o que é que Jesus está dizendo, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você tem que entender que será extremamente desafiador isso aqui que você hoje está se comprometendo com Deus a fazer. Sabe por quê? Eu não sei se você já vem sentindo isso. Eu venho sentindo isso. Eu sou uma pessoa muito exposta nas redes sociais, na rádio, e vocês não querem imaginar. Uma vez eu postei um vídeo lá no meu canal do YouTube, só bastou 10 minutos para eu receber, eu acho que 50 comentários, dizendo, olha, a gente vai derrubar o seu canal. Olha, você é um filho do diabo. Olha, você é um filho disso, um filho daquilo. E eu acho que em 10 a 20 minutos, eu até pensei, vou perder meu canal hoje no YouTube. E o YouTube pegou o meu vídeo, levou lá para fazer uma análise, depois disseram, não tem nada de imagem. Mas por quê? Eu estava fazendo uma defesa das crianças que estavam sendo expostas à pornografia. Então, a gente tem que compreender que como mensageiros da palavra, como pregadores do evangelho, você vai ter que estar pronto para ser perseguido. Jesus disse, e vocês serão odiados de todas as nações. E eu vou ainda mais adiante. Se prepare para ser odiado dentro da sua família. Você quer ver uma coisa mais séria? Se prepare para ser odiado dentro da igreja. Não é difícil isso? É, mas já está acontecendo. Esses dias um presbítero, eu conversando com ele, sobre tudo que está acontecendo no mundo, a situação política do Brasil, do mundo. Aí a esposa dele pegou o telefone da mão dele e disse assim, aceita que dói menos. Aí ele depois pegou o telefone e disse, Ibe, tu estás com o coração cheio de ódio, isso é discurso de ódio. Eu disse, meu irmão, eu não sabia que o senhor tinha capacidade de sondar o meu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa ao senhor, tudo que o senhor está dizendo é o que está na palavra. Porque quando Jesus disse que nós seríamos odiados, ele não está dizendo que é só pelo mundo. Vocês serão odiados de todas as nações. E muitas vezes o maior inimigo que nós temos não está lá fora, está aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro, é dentro de um contexto geral da igreja. São pessoas que não irão aceitar esse evangelho puro. Vocês escutaram bem o que eu escutei, o que o pastor Marcelo falou? Nós somos da velha guarda, nós somos da vanguarda da igreja. Nós somos daquele povo que gosta daquilo que é simples, porém arraigado na palavra de Deus. Mas hoje nós estamos vendo surgir um evangelho que já está dizendo, Deus não é soberano. Marcelo é da minha geração e ele sabe,
Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês não fazem ideia. Homens que há 20, 30 anos atrás eu comprava livros deles. Hoje eu não posso mais ter nada deles em casa. Homens que eram verdadeiras colunas do evangelho no Brasil. Sabe o que é que eles estão dizendo hoje? Grande parte deles. Eu estava escutando um dia desse, ele dizendo no púlpito da igreja: Deus não é mais soberano. Não, Deus não conhece o amanhã. Deus não conhece o amanhã. Deus não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Sabe o que ele disse? Tudo que eu escrevi, a grande maioria dos meus escritos, eu estava equivocado. Então você tem que entender que a gente só vai ter a capacidade de ter esse discernimento espiritual se a gente tiver o conhecimento da verdade. E hoje, irmãos, para minha tristeza, a gente vai ver essas pessoas. Sabe o que é que eu vejo embaixo, nos comentários? Que coisa linda, que palavra linda. Fala mais, papai. Que coisa maravilhosa. Essa palavra é única. É isso que eu tenho ouvido e visto. E isso mexe muito comigo, que eu digo, meu Deus, onde é que está aqueles que irão se levantar? E é por isso que eu aceitei esse desafio de estar aqui com o pastor Marcelo, porque Deus tem me cobrado isso também. O Senhor tem dito, olha, o que eu te dei não é para você guardar, é para você espalhar e propagar a palavra e ser evangelho. Então, eu vou parar aqui no quarto ponto, para aí eu quero ouvir vocês também. Não sei se eu ainda tenho aí mais 5 minutinhos, Marcelo. 15 minutos. Então eu vou parar aqui no quarto tópico, a gente vai falar dele. E aí a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. O quarto tópico é o preparo, pode anotar aí. O preparo tem que ser teológico, mas acima de tudo, espiritual. O preparo tem que ser teológico, mas acima de tudo, espiritual. Abra comigo sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 18. Segunda epístola aí de Pedro, capítulo 3 e o versículo 18. E outra pessoa lê Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Primeiro, 2 Pedro 3, 18. Depois Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Quem achar aí pode ler. Quem achar aí pode ler. Segunda epístola de Pedro 3, 18. Depois Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. O que é que diz? Pronto, veja, Pedro está dizendo que o crescimento ele não pode ser alijado. O que é um crescimento alijado, pregador? É você crescer só para um lado. É aquilo que eu falei há pouco aqui, eu quero reforçar. É você crescer em graça, mas crescer em conhecimento. Eu costumo dizer que a vida cristã, a vida espiritual de um cristão, é como o café da manhã e o almoço da gente. Você pode gostar de feijão, mas eu tenho certeza que você não vai comer já no almoço só feijão. Você vai botar um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, vai botar um pedacinho de carne, vai pegar um suco, um refrigerante, e se a porta estiver aberta até o canto, ainda vai ter aquela sobremesa, né? Então o que é que acontece? Você vai se alimentar de tudo um pouco. Assim é a vida cristã. Então você não pode crescer só na graça. Sim, mas cadê o conhecimento? E hoje, dentro do nosso meio, sabe o que é que a gente escuta muito? As pessoas são conhecidas pelas alcunhas, do tipo assim, é fulano do manto. E é, irmão, do manto? É. Aquele ali é canela de fogo. E aquele ali? Não, aquele ali é paletó de fogo. Sim, mas é só isso que ele sabe fazer? Não, aquele ali só vive no monte. Sim, mas cadê ele no culto da palavra aqui na igreja? Cadê ele na escola dominical? Cadê ele na busca por outras áreas que precisa ser evoluída, crescida? É por isso que Pedro vai dizer, você tem que crescer na graça, mas você também tem que crescer no conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui é investindo em conhecimento. Tem que investir em oração, mas tem que investir em conhecimento. Efésios capítulo 6,
Versículos 11 e 12, o que é que Paulo diz aí? Efésios 6, versículos 11 e 12. Pronto. Então veja, Paulo está dizendo que nessa batalha aqui, eu e você temos que se revestir da nossa armadura de Deus. E nessa armadura, você sabe que nenhuma armadura é composta só de uma peça. Toda a armadura, quando você vai ver uma armadura de um soldado romano, de um soldado grego, lá atrás, você vê que tinha vários elementos. Tinha um capacete, tinha um escudo, tinha um sapato, tinha todo um aparato para que um soldado fosse para a guerra. Assim somos eu e você. Temos que crescer em graça, crescer em conhecimento, e para isso nós temos que se revestir da armadura de Deus. Então nós temos que sair daqui hoje dizendo: eu vou ler a Bíblia, mas eu tenho que ter um tempinho para oração. Eu tenho que reservar um tempo para orar. É aquilo que está lá em Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai conversar com teu pai em secreto, e ele secretamente também te responderá. Então, quando você reserva um tempo na sua casa para orar, para ler a palavra, todo dia fazer esse devocional, dizer: não, isso aqui eu não abro mão, não. Eu não abro mão. É investir no conhecimento da palavra, mas investir também nas ferramentas espirituais. É você dizer: Senhor, eu quero ser dotado pelo Senhor de ferramentas espirituais. E essas ferramentas é a sua consagração, o seu jejum, seu momento da oração, leitura da palavra. E claro, eu quero dizer algo muito importante para você: invista no conhecimento, tendo na sua casa bons livros. Se você puder ter mais de uma Bíblia, tenha. Só de Bíblia física em casa, aquelas que a gente pega para ler, eu tenho umas 8 ou 10. No meu computador deve ter mais 40 virtuais, que eu sempre saio baixando de versões diferentes. Sempre que puder, o dinheirinho ali, tem uma reservazinha, compre livros, para ir lendo, investindo no seu conhecimento, aprimorando o seu conhecimento. Você está numa escola de pregador e evangelistas. Você escutou que coisa linda a gente começar a escola hoje escutando aquilo que o pastor Marcelo citou, a história de um homem. E isso aqui que eu estou fazendo hoje é apenas uma introdução, porque a gente vai mergulhar em assuntos aqui, vamos aprender sobre oração, vamos aprender sobre a palavra, vamos aprender sobre diversos temas. Isso aqui hoje é só uma aula magna, uma aula de introdução, só para você ter uma ideia do que é que você vai ter, daquilo que você precisa colocar como prioridade na sua vida. Porque não adianta a gente só dizer assim: eu vou aprender a palavra para pregar, se a gente não se preocupar em ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. E eu quero parar aqui agora para a gente dar uma pausa, para ouvir vocês, saber se alguém tem alguma pergunta já para fazer. E aí eu quero que vocês falem mesmo, viu? Pastor Marcelo disse: o povo lá é desenrolado, um povo que fala, um povo que pergunta. Aí fiquem à vontade. Só levantar a mão se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, se algo já foi dito até aqui que você queria mais um esclarecimento, né? O que é que você espera? Você pode ficar à vontade, né? Eu espero isso aqui da escola de pregadores. Alguém tem alguma coisa já para falar? Pode levantar a mão, pode perguntar. Pois não, querida. Sim, é uma pergunta muito pertinente da nossa querida irmã. O que é crescer na graça? Crescer na graça, graça no grego é charis, é favor imerecido. É você ser grato ao Senhor. Engraçado que a gente vê a expressão não charis no hebraico, porque não tem. Charis é uma expressão em grego que tem esse sentido de favor imerecido. Mas quando a palavra diz que devemos crescer na graça, é ter uma vida de gratidão ao Senhor. E como é que a gente estabelece essa vida de gratidão ao Senhor? Como é que se investe nessa vida de gratidão? Nessas ferramentas que eu falei há pouco. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Crescer em graça é principalmente oração, consagração. É você ter uma vida de oração e de jejum.
é ter um cuidado especial por essas ferramentas que Deus colocou à sua disposição. O conhecimento é aquilo que a gente vai fazer até o final do ano aqui. É o conhecimento da palavra, é o conhecimento do entendimento das verdades do Evangelho. Esse é o conhecimento. Mas a graça é você pedir a Deus ferramentas como, por exemplo, dons. Eu não sei qual é o desejo que você tem, mas eu tenho pedido a Deus, através dessa graça, Senhor, através da oração, eu tenho pedido a Deus, e eu vou confidenciar para vocês, para mim, uma das maiores ferramentas que eu tenho pedido a Deus todo dia, sabe qual é? O dom do discernimento. Então, quando Deus me dá o dom do discernir, eu estou crescendo em graça. Através da oração, através da busca, eu falei para vocês há pouco que a cada dia eu me apaixono mais pela oração. A cada dia eu sinto mais necessidade de orar mais, de orar mais. Isso eu estou fazendo o quê? Estou crescendo na graça. São áreas espirituais. A palavra também é uma área espiritual, mas a palavra se divide em conhecimento e se divide também em graça. Mas a palavra é mais o conhecimento de Deus. A teologia nada mais é do que o conhecimento de Deus. Mas a graça está totalmente relacionada a isso. A esse momento que você reserva para fazer um jejum, para fazer aquele momento da oração, a própria leitura da palavra, porque ler a Bíblia é uma coisa. Quando você lê e medita e aplica essa palavra, você também está vivendo pela graça. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você dizer assim, eu vou viver isso aqui, eu vou aplicar isso na minha vida. Então isso também é crescer em graça. O conhecimento é aquilo que eu falei, é você fazer um investimento, é você ter na sua casa bons livros, é você ler a palavra, é você investir em livros, mas também a graça é não abrir mão disso, é aquilo que eu falei. Tem gente por aí que conhece a Bíblia de có e salteado. Uma vez eu fui chamado para ministrar num grande colégio, e ali era aniversário daquela escola, foi lá na minha cidade, e ali tinha desembargadores, tinha juízes, pessoas que já tinham passado por aquela escola, e tinha um político ali. O camarada foi acusado de corrupção, perdeu até o mandato, ficou 8 anos inelegível, e antes que eu ministrasse, passaram o microfone para ele. Eu confesso a vocês, se eu não fosse crente, eu tinha aceitado Jesus naquele dia com aquele cara pregando. Um cara envolvido com corrupção, mas ele abriu a Bíblia antes de mim, começou a falar do Evangelho, até o nome dele em hebraico ele sabia o significado. Só que tempos depois a Polícia Federal estava na porta dele. Você tem que entender que ele entendia do conhecimento, mas conhecimento sem graça não tem graça nenhuma, né? Conhecimento sem graça e vice-versa. Não adianta também você ter só a graça e não ter o conhecimento. É aquilo que eu falei há pouco. Cadê fulano? Está na oração. Cadê fulano? Está no jejum. Cadê fulano? Está no monte. Mas cadê fulano na igreja, no culto de ensino? Não pode vir não. Cadê fulano na escola dominical? Ele não tem tempo não. Então ele está crescendo de forma aleijada. Você tem que crescer na graça, mas tem que crescer no conhecimento. É aquilo que o pastor Marcelo falou aqui. Enquanto Spurgeon pregava no púlpito, quem é que estava no porão? Os irmãos orando. Ali no culto se manifestava duas coisas: a graça de Deus e o conhecimento. Enquanto Spurgeon ia pregando, a graça de Deus ia atuando no meio da igreja. A igreja ia recebendo, Deus ia dando ferramentas à igreja. Então, o que é que eu tenho dito ao Senhor? Desde os meus 15 anos de idade eu tenho dito: Senhor, me dá conhecimento da palavra. Eu quero ser profundo nas escrituras. Eu quero ter um conhecimento profundo do Senhor. Mas quando chegou um tempo da minha vida, eu disse: Senhor, eu não quero só isso. Eu quero ter graça. Quero ter a graça do Senhor na minha vida. Eu quero poder pregar e ver pessoas sendo transformadas, vidas sendo restauradas. Então, crescer na graça e no conhecimento é ter essas duas áreas. É você se dedicar no conhecimento da palavra, é você buscar ler a Bíblia, mas acima de tudo ter uma vida de oração, uma vida de jejum e pedir a Deus ferramentas espirituais. Eu tenho pedido essa ao Senhor todo dia: me dá o dom do discernimento. A Bíblia fala que Elias e Eliseu não eram enganados por causa do dom do discernir. A Bíblia fala que quando a mulher de Jeroboão foi na casa de Aías, Aías já estava cego.
Aí Jeroboão disse: olha, tu vai lá toda camuflada que o profeta não vai te conhecer não. Ele nem sabia que Aías já estava cego. Quando ela botou o pé na casa de Aías, o profeta disse: entra, mulher de Jeroboão. Sabe o que era isso? Os olhos físicos de Aías já tinham cegado, mas os olhos espirituais do profeta estavam muito abertos. Isso é o que? É graça. Uma vez Ruth chegou lá na igreja que a gente dirigia. Uma mulher chegou na igreja falando em línguas estranhas. O círculo de oração era muito cooperado, e aquela mulher chegou e marchando e tal. Aí Ruth olhou de longe, aí disse: irmã, vem cá aqui. Aí pegou ela, tirou do meio do povo, chamou a dirigente da oração, foram lá na sala com ela. Quando ela chegou na igreja profetizando, marchando, falando em línguas, sabe o que a igreja fazia? Aleluia, manda mais, Senhor. Que coisa tremenda, e o povo tudo vibrando com aquela mulher que ninguém sabia de onde tinha surgido. Ruth olhou para ela, pegou ela e disse: vamos ali. Quando chegou lá, disse: ô irmã, a senhora é de onde? Ela disse: eu sou de uma igreja aí, tal e tal. E Ruth começou a conversar com ela. Ela disse: olha, irmã Ruth, eu tenho algo que Deus me deu que não deu a ninguém. Aí Ruth disse: eu quero saber. Fiquei curiosa, o que é? E o culto rolando lá. Ela disse: é o seguinte, Deus me usa de forma tremenda. Mas olha que coisa linda, irmã Ruth. Eu vou para um determinado lugar aí, e lá eu vou com 2, 3 homens, eu fico nua, e quando chego lá a gente só não tem relações, mas eu chego lá, eles ficam olhando para mim, eu fico olhando para eles, a gente tudo nu. Aí Ruth botou a mão na cabeça dela. Quando botou a mão na cabeça dela, o demônio se manifestou. Mas aquela mulher entrou dentro da igreja falando em línguas estranhas, e quando ela chegou dentro do círculo de oração, novamente o diabo começou a utilizar-se ela, e a igreja achando que era Deus, porque ela estava falando em línguas estranhas. Novamente Ruth botou a mão com a dirigente da oração, o demônio pegou aquela mulher dentro da igreja. Então o que é que eu tenho pedido a Deus? Eu digo: Senhor, eu preciso de um dom do discernimento, de você poder olhar e dizer: isso aí não é Deus coisa nenhuma, é aquilo que Eliseu e Elias tinha, Aías tinha. Então isso é você crescer na graça, é você estar pregando, mas você olhar assim e dizer: rapaz, aquilo ali não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Dia desse eu escutei um pregador muito conhecido no Brasil, um homem de Deus, e eu vou terminar agora. Ele disse que estava pregando em Portugal. Um jovem pregador, servo do Senhor. E ele disse que enquanto ele pregava, uma mulher se levantou lá de trás e veio chorando. E ele disse: se eu estou pregando e ela está vindo chorando, é uma vida se entregando a Cristo. E quando ele olhou para ela no meio da multidão, disse: venha. Olha só, a primeira vida se entregando a Cristo. A esposa do pastor que estava atrás dele se levantou caladinha, veio até a frente e botou a mão na cabeça daquela mulher, um demônio. A mulher se manifestou dentro da igreja. E o pregador disse que ficou chocado. Ele disse: irmãos, eu não sabia botar a minha cara, porque eu achando uma coisa e era completamente outra. Veja, ele tinha o dom da palavra, mas não tinha o dom do discernimento. Quem estava lá atrás percebeu que aquilo não era emoção, que não era conversão, que não era nada. Era um demônio manifesto na vida de uma mulher que vinha chorando. Uma coisa simples. Qual é o problema? Se alguém está pregando e alguém começa a chorar, a gente diz: a palavra está fazendo efeito. Era um demônio se manifestando na vida daquela mulher. E aquele pregador teve muita coragem para dizer isso, que muitos nem teriam. Mas ele disse: irmãos, eu precisava ser impactado com aquilo. Então veja, nós temos que orar ao Senhor, dizer: Senhor, eu estou aprendendo, eu estou buscando conhecimento, mas eu preciso também crescer na graça. Amém? Alguém quer fazer mais outra pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, fique à vontade, não tem problema. Sim, sim. Não, é muito importante. Em primeiro lugar, o que a senhora falou é pertinente. Quem prega evangeliza. Mas existe uma diferença entre pregar e evangelizar no sentido seguinte: por exemplo, há pessoas que Deus tem usado ela fortemente para ministrar a palavra de Deus, sem fazer um trabalho que muita gente vai fazer, por exemplo, dentro de um metrô, dentro de um ônibus. A evangelização é uma coisa muito mais massiva, é uma coisa mais
de você estar em todo canto, seja na rua, seja no ônibus, seja no metrô. Aquele homem que a senhora vê pregando no metrô, dentro do ônibus, ele está evangelizando. Aí você pergunta, mas ele está pregando? Sim, mas ele ali não preparou um sermão muitas vezes. Eu estou aqui com um tablet, isso aqui é um sermão, um estudo que eu preparei. Se eu fosse para dentro de um ônibus, eu não precisava fazer isso. Eu ia abrir a boca e ia começar a falar de Jesus. Eu ia, claro, me preparar, mas não ia ter que ter um púlpito dentro de um ônibus. Você nunca vê alguém com um púlpito dentro de um ônibus pregando. Só pega um violão, pega uma literatura e começa a evangelizar. A palavra evangelização está mais ligada a essa expressão de pregar o evangelho de forma massiva para muita gente, sem muito protocolo, sem precisar de um púlpito, sem precisar de uma igreja. Ele chega na rua ali, ele evangeliza. Ele chega para o vizinho ali que está lavando o carro, ele para, começa a falar de Jesus. Um pregador, geralmente ele é convidado, ele geralmente está num púlpito de uma igreja. Você não vê dificilmente um homem que está aí de repente pastoreando uma igreja, comandando muita gente, no meio da rua, pregando, né, evangelizando. Geralmente ele está mais reservado. É por isso que tem igrejas que tem o pastor e tem a campanha evangelizadora. Porque o pastor ele geralmente se reserva mais a isso que eu estou fazendo, ao ensino da palavra. É formando pessoas que irão fazer o que ele está fazendo. Deus capacita para ensinar a igreja, e aqueles que são ensinados saem para evangelizar, né? Mas as duas coisas estão conectadas. Quem prega evangeliza, e quem evangeliza prega. A diferença é essa, é que geralmente o pregador está mais associado ao ensino da palavra. É aquela pessoa que está ali geralmente à frente de uma escola bíblica, à frente de uma igreja, né? Pastor Marcelo, por exemplo, ele tem muito tempo com vocês aqui ensinando a palavra, formando discípulos. É aquilo que Jesus fez. Quando Jesus terminou seu ministério, ele disse: agora vocês vão fazer, mas muitas coisas o pregador não vai fazer, o evangelista vai fazer, né? Ele vai ser aquele camarada que vai pregar em todo canto. Por exemplo, eu sou um evangelista, fui ordenado evangelista. Essa semana eu estava pregando numa praça pública, e de vez em quando eu estou pregando no meio da rua. As pessoas passam, me veem, irmão Iba Olivia ali, eu estava pregando. Mas geralmente o pastor, não é que ele não faça, ele faz isso. Mas as atribuições de um pregador é geralmente diferentes. Os dois fazem a mesma coisa. Quem prega evangeliza, quem evangeliza prega. Mas geralmente quem prega está mais reservado à área do ensino, à área de preparar o sermão. O evangelista não. É aquele que está em todo canto pregando a palavra. Agora, o pregador, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo fato de lidar mais com a palavra, né, pelo conhecimento que ele já tem, ele prega aqui, prega na rua, prega em todo canto. Já tem evangelistas que têm dificuldade de pregar. Por exemplo, eu tenho uma mulher em casa que é um evangelista, mas não é uma pregadora. Ruth prega em todo canto, mas se eu disser a ela: Ruth, Michelino vai te chamar lá para dar uma palavra na oração, ela diz: Deus me livre, não, me chame não. Mas Ruth, tu não prega, não, mas ali em cima é outra coisa. Mas ela é um evangelista, porque ela prega, ela fala de Jesus, ela assiste pessoas. Eu tenho certeza que há coisas que o pastor Marcelo faz aqui que irmã Micheline não faz, e há coisas que irmã Micheline faz que Marcelo não faz, mas os dois são pregadores. Só que cada um Deus chama para uma função. Veja, eu sou a pessoa da comunicação, já surgiu diversas oportunidades para a Ruth e para a rádio comigo. Vamos lá fazer um programa para casais, Deus me livre. Mas se eu deixar ela sozinha, ela dá uma palavra para 100 casais. Mas se eu chamar ela para a rádio, ela já começa a tremer e sair de casa. Então, ela é um evangelista, mas não tem uma função de um pregador. Porque um pregador é um sujeito que está pronto para tudo. Prega para 1, prega para 100, prega para 1000. Então a diferença é essa, mas os dois fazem a mesma coisa. Não sei se ficou claro para a irmã, né? Alguém tem mais alguma pergunta para eu passar aqui para o pastor Marcelo? Sim. Sim. Sim, sim. Sim, correto. Vamos falar sim.
Vamos sim. É muito importante o que o nosso querido está colocando aqui, que a gente vai dar sim uma pincelada aqui sobre exegese, hermenêutica. Vai ser muito importante aqui. A gente vai tocar nesses assuntos. É como eu falei, isso aqui hoje é a primeira aula, né? Primeiro momento, primeiro encontro da gente. Mas durante o decorrer, nós vamos tratar disso. Vamos saber o que é hermenêutica, vamos saber o que é exegese. Isso é muito importante para que vocês possam também ter o conhecimento disso aqui, que a gente estuda muito dentro da teologia, né? Dentro de um curso de introdução à teologia, bacharel em teologia. Mas é importante vocês terem também esse conhecimento, para vocês saberem o que é essas ciências de conhecimento, de estudo da palavra de Deus, que é muito profunda e vai dar aí realmente condições de vocês ampliarem o conhecimento dentro da palavra. Então, nós vamos sim tratar de exegese, de hermenêutica, e vocês vão ver como essas ferramentas são importantes dentro do ensino da palavra de Deus. Queridos, alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Se não, pois não, meu querido? Sim. 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 Sim, claro, claro. Compreendo perfeitamente. Sim. Sim. Correto, correto. Tá certíssimo, certíssimo. Por quê? O que vai ser explicado aqui para vocês, o que vai ser exposto para vocês, é o conhecimento, né? São as ferramentas. E aí você vai escolher o que é que você vai. Você vê, os dons, por exemplo. O Senhor coloca muito claro, ó. Paulo vai dizer: procure os excelentes dons. Por exemplo, nós estamos aqui dentro de um corpo. A igreja é um corpo. Então cada um vai saber aqui em que área desse corpo você se encontra melhor trabalhando. O que a gente vai trazer aqui é aquilo que está na palavra, que é o conhecimento. E aí você vai dizer: não, essa ferramenta aqui eu quero ela, isso aqui é para mim. Não, eu quero só pregar, então isso aqui eu vou usar. Isso aqui já é mais para uma área de evangelização. Por quê? Porque essas abordagens aqui a gente vai tratar. Vocês veem, por exemplo, que tem muita gente aí que vai evangelizar e não tem preparo nenhum. É tanto, essa pergunta dele foi muito pertinente, que existem cursos hoje preparando pessoas para pregar, sabe onde? Em hospital. Você já deve ter ouvido falar de capelania. O que é capelania? É uma área de ensino para mostrar à pessoa como é que você deve pregar, se comportar dentro de um hospital. Por quê? Já se sabe de casos de crente correndo por dentro de hospital, crente tocando pandeiro, crente marchando dentro de hospital. E hospital não é lugar para isso. Hospital você tem que entender que ali tem espírita, que ali tem todo tipo de gente, católico, que num quarto que você entra tem 10 pacientes, cada um tem uma religião diferente. Então a abordagem tem que ser diferente. Então veja quantos cursos já surgiram, para quê? Para que a abordagem seja diferente. Eu já vi crente no metrô quase ser jogado pela janela com o trem em movimento. Que o cara entra no metrô, né? Ali tem cara aperreado, brigou com a mulher brigou com o marido, apanhou do marido, vai trabalhar naquela confusão. Aí o cara entra, olha, aqui vai todo mundo para o inferno, né? Aí o cara diz: abra a janela aí, que eu quero empurrar ele fora do trem com Bíblia e tudo, né? Mas por quê? Não passou por uma escola como essa, que vai ensinar ele o tipo de abordagem, como é que você deve abordar as pessoas, como é que você deve falar de Jesus para as pessoas. Porque, irmãos, isso é muito sério. Da mesma forma que eu já vi gente revoltada com esse tipo de abordagem, eu já vi gente dizendo assim: rapaz, olha, eu cheguei em casa hoje chorando, porque entrou alguém com violão dentro do ônibus, dentro do metrô, começou a cantar, começou a falar de Jesus. De repente eu estava chorando, quando eu olhei estava todo mundo no vagão chorando. Por quê? É o tipo de abordagem. E isso só se aprende numa escola assim.
Que as pessoas acham que não, eu já sei da Bíblia, agora eu vou para o meio da rua, né? Eu recebi um parente na minha casa esses dias, que ele chegou e disse: olha, está tudo errado que você aprendeu. Eu digo: meu Deus do céu. Olha, pega esses folhetos aqui. Aí começou a me dar um monte de folheto. Olha, lê aqui, lê a Bíblia, abre a Bíblia aí. Aí comecei, tá certo. Minha tia crente há mais de 30 anos também, dirigente de oração, disse: olha, vai para o inferno. Titia disse: rapaz, a gente está ferrado. Porque ela disse que a família todinha é para o inferno, o único que vai para o céu é ela. Aí eu disse: mas não me diga. Foi bater logo lá em casa. Aí eu digo: senta aí que a gente vai estudar quem é que vai para o inferno. Aí a gente tem hora que tem que ser um pouco bruto também. Eu disse: então vai abrindo sua Bíblia aí que a gente vai conversar um pouquinho. Mas já chegou dizendo: está tudo errado o que vocês fizeram. O nome bem grande aqui, diaconisa, só faltou botar o nome na testa. Só olhei, eu vim lá de longe para dizer a vocês que vai todo mundo para o inferno. Eu digo: o sangue de Cristo tem poder. Eu quase que matriculava ela aqui na escola, é porque ela mora longe, mas eu quase pegava os documentos dela, o dinheiro para matricular ela aqui. Mas como ela mora lá muito distante de Pernambuco. Mas veja, é isso que nós temos que entender. Então é isso que a igreja tem que fazer. E como falou o nosso querido, é escolas de evangelistas e pregadores. Aí você vai dizer: não, Senhor, a minha chamada não é do pastor Marcelo, não é do irmão Ibe, mas eu tenho desejo de evangelizar. Então tudo que for tratado de evangelização eu quero anotar e eu vou começar a aplicar. Mas aqui eu sei que há pessoas que têm o desejo de vir aqui para frente, de pregar. Então você vai dizer: não, eu quero é isso, eu quero é ser um pregador. Então tudo que o pastor Marcelo falar, tudo que Ibe falar, o que outra pessoa falar, eu vou anotar, vou aplicar, porque é isso que eu quero. Você vai pegar as ferramentas que vai ser necessária e vai aplicar isso na sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Pastor Marcelo. Aleluia. Que bênção, hein? Glória a Deus. Só o começo. Irmãos, quem sou eu para complementar nada aqui? Meu Deus do céu. Eu só vou repetir o que eu falei no início, uma coisa importante que eu tenho certeza que o irmão Ibe concorda comigo. Que os homens apenas reconhecem o chamado. Os homens não definem o meu chamado ou o teu chamado, porque é um chamado dado por Deus, né? Porque tem gente que fala assim: ah, fulano foi consagrado por fulano para ser um pastor ou para ser um evangelista. Verdade, isso acontece, né? Mas na verdade é só um reconhecimento daquilo que está exalando, daquilo que está saindo nos poros, né? Então eu creio muito nisso, que Deus levanta quem Ele quer e Deus abate quem Ele quer, né? E uma outra coisa também extremamente importante, sobretudo para essa aula inaugural, é a motivação do coração. Mais importante do que a ação é a motivação. O que é a motivação? A motivação é um cara motivado. Não, não tem nada a ver com isso não, tá, gente? Motivação é o motivo pelo qual eu estou fazendo. Qual é o motivo pelo qual você está aqui? Só para você refletir. Ah, é porque eu quero subir e ascender. Não, eu quero aparecer. Não, nada disso, tá, irmão? Só estou aqui compartilhando algumas coisas que infelizmente acontecem, tá? Né, irmão Ibe? Eu quero, uma vez uma irmã disse a mim, pastoreando uma igreja no Cabo, a irmã disse assim: pastor, me ensine esse versículo aqui, porque eu quero chegar lá na minha casa e envergonhar fulana, beltrana e cicrana. Aí eu disse: é por isso que você não sabe o versículo. Então a motivação do coração é: por que você quer aprender da Bíblia? Por que você quer mais conhecimento? Por que você quer crescer na graça? Por que você quer pregar? Por que você quer evangelizar? Por que você quer discernimento? Por que você quer não ser mais ignorante nas escrituras? Por que você quer raízes, bases e fundamentos? Por que você quer agora pregar um evangelho com a capacidade de enxergar o que ninguém enxerga? Por que você quer ter essa ousadia, essa autoridade? Mais importante do que o resultado daquilo que a gente está buscando. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem ministérios que não aparecem, mas eles são grandes bênçãos de Deus. Pois é, Simão Mágico queria o dom. Ele queria o dom. Mas por que ele queria o dom, né?
Então, só para a gente entender por que você quer. Então a gente já vai orar, já vamos seguir. Mas eu queria que você escrevesse numa folha hoje, e entregasse a mim essa folha. 5 coisas que você veio buscar na escola de pregadores e evangelistas. Amém? Eu vim buscar isso aqui, pastor. Só para a gente, no final do curso, olhar para essas folhas. Para saber se o que você veio buscar foi entregue. Ou se o que você veio buscar, se o Senhor também quer te dar isso. Né? Porque às vezes é só... Eu vou dizer uma coisa que vai acontecer aqui nessa escola, e eu quero estar errado. Alguns vão começar, mas vão parar no meio do caminho. Eu quero estar errado. Outros vão vir no meio do caminho e vão crescer e ser uma grande bênção. Porque uma das coisas que eu aprendi é que Deus estabelece nos céus um chamado, uma chamada, um ministério, um dom, uma capacidade espiritual. A gente precisa estudar com toda certeza, com toda certeza. A gente precisa se preparar com toda certeza. Mas um vai salmodiar, outro vai orar, outro vai pregar, outro vai evangelizar, outro vai tocar, porque a multigraça de Deus será derramada. Para quê? Para que a glória dele seja manifesta. É para isso, tá, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos leve em paz, que nos sustente, que... Quer fazer uma pergunta, irmã? Hoje, 5 coisas, 5 motivos. O que é que eu vim aprender aqui? O que é que eu vim buscar aqui? Não saia sem entregar, não. Aliás, não venha sem caderno a partir da próxima aula. Não venha sem caderno e caneta, porque se você está aprendendo, eu não confio muito na minha cabeça, porque eu não sou mais garotão e mais novo do que eu, lembra muito bem, mas eu não confio mais, porque a gente esquece do que ouve, lembra do que vê e aprende o que faz. Esquece do que ouve, lembra do que vê, mas a gente só aprende aquilo que a gente faz. Então, se você quer aprender, você quer lembrar? Não, pastor, eu quero aprender. Você quer esquecer? Não, eu quero aprender. Então anote. Eu estava ali anotando, meu caderninho, minha caneta está ali. A gente precisa ser simples e humilde para sentar na cadeira para aprender. Amém? Coloca a tua mão na posição de receber. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã tão especial e tão maravilhosa que o Senhor nos deu, Pai. Queremos te agradecer pela vida do meu irmão, do meu amigo Ibnéias, a sua casa, a sua família. Continua abençoando a vida dele, Senhor. Derrama a graça, derrama os dons, continua dando sobre ele, Senhor, ousadia e autoridade. Não deixa, Senhor, faltar a presença do teu Espírito em tudo que ele fizer, Senhor. Abre as portas diante dele, derrama a graça diante dele. Usa a vida dele para abençoar a nossa vida nesses meses que nós vamos estar juntos, Senhor. Mas nós também pedimos hoje, Senhor, nos dá discernimento, nos dá as bases, tira de nós a ignorância, Senhor. Os desafios que serão colocados diante de nós, nos prepara diante deles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Nós queremos te agradecer por essa manhã tão especial, que inaugura um tempo novo do Senhor nas nossas vidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor começou um tempo hoje, em que muitos serão acrescidos e acrescentados da palavra, dos dons, da sabedoria, do conhecimento, da graça, da força, daquilo que vem do alto para as nossas vidas. Levanta cada um aqui, Senhor, em santidade, em humildade, em obediência, em comunhão com teu Espírito, em vida de intimidade contigo. Levanta pregadores, mas leva primeiro para o quarto secreto. Levanta evangelistas, mas primeiro tira a sujeira dos corações. Faz a obra que homem nenhum pode fazer, Senhor. Nós entregamos esse projeto nas tuas mãos.
Já te agradecemos por tudo que o Senhor começou e aquilo que o Senhor vai terminar. Que o Senhor resplandeça o seu rosto diante de nós como um sol da justiça. Que as tuas misericórdias sejam a causa de nós não sermos destruídos. Que o amor de Deus, que a graça do Filho e que as ricas consolações do Espírito estejam sobre nós a cada dia. Eu te peço, nos leva em paz. Nos dá um domingo abençoado, uma semana de livramentos e de bênçãos. Nos dá um culto à noite na tua presença. E continua nos abençoando, para que sejamos um instrumento no teu reino. E como foi citado aqui, a quem enviarei? Nós faremos como Isaías: eis-me aqui. Fala assim comigo: eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus.